Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Marcelino Guedes, Luiz Fernando Azevedo e Paulo Celular. Boa tarde, Marcelino. Paulo Celular. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Poderia pedir que, de forma resumida, contassem a trajetória profissional, o status profissional? Sim, vou começar aqui. Meu nome é Marcelino, eu sou engenheiro de dutos da Petrobras, passei alguns anos no centro de pesquisa da empresa e depois fui para a área de dutos. Sou um profissional ligado à área de tecnologia e engenharia e atualmente estou lá numa área nova, recém-criada, chamada proteção de dutos. Ótimo, obrigado. Meu nome é Paulo Celular, eu sou engenheiro metalúrgico, mas fiz especialização também em engenheiro de dutos na Petrobras. Trabalhei 36 anos na Petrobras na área da engenharia, na área de construção e montagem de dutos e terminais. E eu trabalhei tanto na construção e montagem como em projetos básicos também dessas áreas. Depois fui para o mercado e hoje estou como diretor executivo do CT-Dutos, Centro de Tecnologia de Dutos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ok. Eu sou o Luiz Fernando Azevedo, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC do Rio e tenho uma formação normal de todo professor, pesquisador, né? Graduação, mestrado, doutorado, e minha área de especialização é a área de escoamento, transferência de calor, termodinâmica, e também sou envolvido com a área de escoamento em dutos. Ótimo, obrigado aos três. Outro dia eu estava vendo um material seu, Marcelino, e vi CT-Dut. Eu me lembro dessa sigla CT-Dut. Vocês poderiam explicar para mim, para nós todos, o que é o CT-Dut? O CT-Dut foi uma ideia que surgiu no centro de pesquisa da Petrobras, onde existia uma demanda de nós realizarmos testes, né, e calibração de sistemas, modelos, ferramentas, e muitas vezes você tinha um risco operacional muito grande para isso, um duto em operação real. Então, essa discussão toda surgiu, então podemos ter um duto onde nós tivéssemos condições de simular uma condição real. Então, aí começou essa ideia, foi amadurecendo, pegando outra dimensão, e nós tínhamos um trabalho muito forte com a PUC do Rio. A PUC do Rio comprou a proposta, nós temos então um duto que seria um duto laboratório. Essa ideia de um duto laboratório foi aumentando a ideia da dimensão, e nós decidimos então estruturar no Brasil, né, um centro de tecnologia em dutos, exatamente para desenvolver tecnologias em dutos no Brasil. Ligado à PUC. Na realidade, ele está ligado à PUC porque a PUC é um dos fundadores do CT-Dut. Tem 3 entidades que participaram da fundação: a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, a Petrobras Transporte, Transpetro, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio, PUC Rio. Então, essas 3 entidades estruturaram um projeto, submeteram um projeto ao antigo CT-Petro, Fundo Setorial. Nós fomos realmente reconhecidos como um projeto interessante de infraestrutura, né, estruturante no Brasil, e nós, então, desenhamos isso, submetemos e viabilizamos no Brasil um centro de tecnologia em dutos, mas partiu sempre da provocação, onde nós vamos testar os nossos equipamentos, onde nós vamos provar que os nossos modelos numéricos estão corretos. Então, nós viabilizamos no Brasil um laboratório, um centro de pesquisa em escala real. Mas o cliente é único, é Petrobras ou outros clientes também? Não, ele funciona totalmente aberto, e não só a PUC, mas outras universidades, outras empresas. A Shell Brasil fez um trabalho aqui já testando pigs de bypass com o pessoal de Houston. Veio a Shell Houston fazer os testes e os modelos e rodar os pigs no CT-Dut aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então é um centro aberto, totalmente aberto. Acho que é interessante voltar um pouquinho lá atrás e falar o que o Marcelino falou. A gente já trabalhava junto, né? E para nós aqui na universidade, a dificuldade é também a mesma coisa. Segurança, você não pode trabalhar com fluidos reais, hidrocarbonetos, questão de segurança, pressões elevadas. Então a ideia de ter um local que você pudesse aumentar a escala, para nós é ótima, né? E naquela época estava surgindo a ideia do royalties, do petróleo para pesquisa, e nós fomos, talvez, junto com a COP, com a piscina da COP, lá, o tanque oceânico, e mais um outro projeto do INT. O primeiro projeto, a PUC foi, porque naquela época o recurso deveriam ser para entidades universitárias, entidades de pesquisa, então a PUC, por isso a PUC se envolveu com o projeto, mas o objetivo do projeto era, assim que ele fosse concluído, ele virava aberto, ele teria um CNPJ próprio, deixava de ser PUC,
e ficava um clube aberto para qualquer um. E assim aconteceu. E como é feita a pesquisa celular? Você consegue contar para a gente? Quer dizer, tem uma demanda, um problema de duto, você trabalhou em construção, em montagem? A pesquisa vem muito da necessidade dos clientes, né? Os clientes, eles chegam com os problemas e nós conseguimos, digamos assim, verificar a melhor forma de colocar isso dentro dos laboratórios do CESEDUT, né? O CESEDUT tem laboratórios? Então, o CESEDUT tem 5 laboratórios, né? Um desses é esse que o Marcelino falou, que é um duto em escala real, é um duto de 2.500 metros de comprimento, né? Ele tem uma faixa, ele é enterrado, a maior parte dele é enterrado, um duto mesmo. Na verdade, ele é um mini terminal, que ele tem não só o duto de 12 polegadas, mas com 3 tanques. E tem bombas principais e tal, com uma vazão alta. Consegue testar tudo, pressão. Consegue testar proteção catódica, quebra de coluna, várias coisas, né? E o laboratório lá é interessante, né? A gente chama de laboratório, mas na verdade é um mini terminal. É porque nós adaptamos a nossa instalação dependendo da necessidade do cliente, né? Agora mesmo tem um cliente que precisa fazer um teste de vazamento com verificação através de fibra ótica. A fibra ótica vai verificar se houve vazamento ou não. Então nós temos que intervir no nosso duto, abrir uma vala, cortar um pedaço do nosso duto, fazer um carretel específico para que haja aqueles vazamentos com as válvulas especiais e de abertura rápida, e a gente coloca ali e faz o teste. Quer dizer, onde que poderia ser feito algo nesse sentido num duto em operação? Mas deixa eu aproveitar e colocar um ponto que me interessa muito. Científicas, tecnológicas, de negócio, que tipo de pesquisa é? Eu só acho que pode explicar um negócio importante sobre o conceito. O conceito de CT2 é que nós teremos no mesmo lugar, né, sem necessidade de duplicar esforços. Então não tem sentido nós gerarmos aí uma necessidade de termos PhDs, mestres, que isso já tem nas universidades. Não tem muito sentido nós criarmos um centro de pesquisa com mais profissionais. Esses profissionais já existem no mercado. Então é a organização que vai. Na realidade é uma facilidade, é uma instalação local onde você reúne a demanda da indústria, a competência da universidade e os recursos do Estado ou do próprio setor privado. E é uma entidade aberta. Então, não é só a empresa que vai lá, muitas vezes uma universidade que tem uma pesquisa sendo desenvolvida, ela percebe que existe um laboratório, uma instalação, que ela pode rodar lá. Ela não precisa construir um laboratório para aquilo, ela vai lá. Porque o laboratório é do país, né? Na realidade é um laboratório global. Ele pode até receber trabalhos de fora. Como é o caso da Shell. Como foi o caso da Shell, mas a PUC, a UFRJ, a Politécnica de São Paulo, né? Da USP, eles podem desenvolver trabalhos para clientes externos lá no CETEDUT. Você citou remuneração, né? E aí me chamou a atenção, como é que é remunerado esse trabalho? Pode falar, Lu. É um contrato, tem um contrato e se analisa. Nós trabalhamos com Open Book, né? Nós fazemos uma demonstração de informação de preço, né? Para ficar bem claro para o cliente, e a gente discute aquilo, porque o CETEDUT é uma empresa, não é uma empresa, ela é uma OCIP, né? Ela é uma espécie de uma ONG, né? Ela não tem fins lucrativos. Então, ela precisa ter só os recursos para fazer a manutenção dos laboratórios e pagar a sua folha de pagamento, né? Que é pequeno. Nós hoje temos 8 pessoas só lá, né? E então a gente pode fazer um open book, discutir o preço e negociar a forma de que atenda o cliente, né? Que essa questão de pesquisa e desenvolvimento, geralmente os valores não são muito altos envolvidos, então tem que se adaptar também dependendo da necessidade do cliente. Né? Ele está falando do cliente, existem, acho que, 2 maneiras de você acessar o CETEDUT. Um cliente, a Shell, pode ir direto ao CETEDUT e resolve o problema com seus técnicos, seus pesquisadores lá. A outra são projetos que, por exemplo, nós temos com a Shell. Você pode, ou com a Petrobras, o projeto é da universidade e eu preciso fazer um teste, alguma coisa, e identifico o CETEDUT como local de fazer isso. Aí vou lá dentro do meu projeto, vai ter parte do orçamento para cobrir as despesas
CTDUT, entendeu? Eu vou lá negociar com eles. É um projeto financeiro que você faz É um para projeto financeiro, né? Para pagar as despesas, e novamente, é sem fins lucrativos. Sim, né? Tem cláusula de P&D, de royalties, aquelas coisas? Quando necessário. Pode existir. E mais uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a confidencialidade. Apesar de que os associados fundadores, Petrobras, Transpetro e PUC-Rio, né? Mas qualquer cliente tem cláusulas de confidencialidade conosco e que só fica ali, protege qualquer informação, dependendo do nível necessário da confidencialidade. É importante que nós temos sócios lá, prestadores de serviço, fabricantes, operadores de dutos, empresas de petróleo, universidades. Talvez seja assim, você mencionou agora, nós temos sócios, acho que não explicou o que é o associado, né? Existe a figura dos associados. Tem os fundadores, que eu entendi isso. Os fundadores foram que deram a ideia inicial com recursos governamentais. Okay? Depois começaram a aparecer outros projetos do setor privado ou da própria Petrobras, colocando infraestrutura dentro do CTDUT. Mas o que o Luiz Fernando está falando é que nós temos associados que pagam uma anuidade para poder acessar os... para investir no conhecimento da indústria no Brasil, para ter um centro de tecnologia disponível para a indústria, né, e também compartilhar daquele lugar como fosse uma comunidade de indústria. Não é necessário ser sócio para poder trabalhar no centro. Mas vamos por muitas pessoas têm interesse de estar naquela comunidade, tem eventos, tem reuniões. E aí, quando tem um caso importante de uma pesquisa, é divulgada essa pesquisa? Como é que... Se não tiver cláusula... Exatamente, é isso. Nós conversamos com o cliente até que ponto nós podemos divulgar. Porque quando a gente divulga também o nome do CTDUT, não só no Brasil, mas internacionalmente também. E vocês fazem eventos para debater esses casos mais complexos, por exemplo? Sim, fazemos. Hoje, em função da crise que tem, é verdade, tem que colocar essa realidade, nós diminuímos muitas atividades não suportadas financeiramente. Okay? Então, nós temos uma parceria com o IBP, muitos dos nossos eventos nós fazemos em parceria com o IBP. Né? Então, na verdade, o CTDUT é um projeto de uma comunidade brasileira de dutos. Como nós temos o Rio Pipeline, né? Como nós temos o CTDUT, como nós temos a parceria com o IPC lá em Calgary, como nós temos... tem várias iniciativas, como nós editamos um livro, né, sobre engenharia de dutos, são uma série de cursos de especialização em dutos na PUC. Né? No site do CTDUT tem isso tudo. No site do CTDUT tem as informações do CTDUT. Mas, na verdade, esses projetos que eu estava comentando, que tinha até esquecido o curso, que é importante, que é o curso, ele faz parte de formar os profissionais de dutos no Brasil. Então nós temos um centro de pesquisa, temos um livro, temos um congresso, temos um curso, temos uma série de iniciativas que é como se fosse um Lego. Tudo isso vai grudando, formando um negócio chamado Comunidade Brasileira de Dutos. Sem utilizar recursos próprios, utilizando, na verdade, recursos de um conjunto de atores sócios, vamos chamar assim. Isso pode ser recursos governamentais, de recursos de pesquisa das universidades, né, ou de uma pesquisa direta para o setor privado. Mas, na realidade, é um sistema, acho que, bem interessante, porque ele é aberto. Então, foi o que o Luiz Fernando falou. Qualquer pessoa ou pessoa jurídica pode participar do CTDUT, independente de ser associado ou não. E ele fica no meio, hein, Luiz e Paulo também, no meio da universidade e das empresas. Ele faz, na verdade, uma organização de ideias do demandante e dos produtores de ciência. O contato que acontece durante esses testes, né, é super importante. Você está fazendo um teste, mas você já está pensando na outra ideia, porque já viu que tem uma demanda da empresa, é super importante. Até para os alunos também que participam. Pode ser uma mestrado, pode ser a tese de mestrado. Casos, exatamente. Aqui, por exemplo, nós temos... Está acontecendo agora. No CTDUT, um dos alimentando teses de mestrado. Um dos laboratórios importantes do CTDUT é um laboratório de integridade de dutos, onde basicamente o que se faz é você estourar dutos para ver propagação de trincas, esse tipo de coisa. Você vai fazer isso em outro local. E tem muitas universidades, as grandes universidades, todas elas têm áreas de pesquisa e integridade. E é uma limitação você fazer isso no ambiente... E aí você tem o caso prático. Então você vai ter aluno fazendo dissertação de mestrado, tese de doutorado. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, desafio para vocês três. Né? Quer dizer, qual o futuro disso? Né? Levando em conta que o país terá menos Petrobras, teoricamente, é o que a gente está vendo, pelo menos o modelo que está acontecendo, mais empresas globais que têm seus centros de pesquisa e estudos fora do Brasil. Quer dizer, há um desafio, então, aí para ser vencido nisso, não? Com certeza. Eu
acho que esse é um desafio em todas as áreas, não só nas áreas de duto, né? A gente tem que brigar por isso. Se você acredita que a área de dutos, no caso específico nós estamos falando, tem um futuro, o CT2 tem um futuro no Brasil, né? E a gente não está limitado, a proposta nossa não é atender ao Brasil, é atender ao mundo, porque esse laboratório, quantos tem no mundo desse porte? Boa pergunta. A condição real de um duto desse, Nenhum. 2 quilômetros, nenhum. Nenhum. Ele é único, uma instalação única. Quem nos falou isso foi a própria Shell Houston, que eles procuraram no mundo laboratórios similares. Até encontram, mas laboratórios que não são abertos, são laboratórios da propriedade da empresa de petroleira. E esse é a mesma. Então a ideia nossa aqui. É servir qualquer lugar do mundo. A OptaSense, fala da OptaSense que está vindo aqui para testar sistema de detecção de vazamento. Porque nós temos, além do duto, temos fibra ótica ao lado. E a fibra ótica ela capta muita informação do que acontece de vibração e temperatura do duto. Então, ele está vindo para fazer testes de vazamento, não necessariamente para aplicação só do Brasil, para aplicação fora do Brasil. A OptaSense é uma empresa inglesa que descobriu a nossa instalação, né, se interessou pela instalação do loop de 12 polegadas, do duto de 12, e veio ao Brasil, está vindo ao Brasil, está chegando agora para fazer testes aqui. Então foi o que o professor Luiz Fernando falou. É um laboratório não só para o Brasil, não só para as empresas que estão no Brasil, mas para o mundo. E não tem mais espaço para nenhum laboratório, universidade, empresa que não tem que ter uma visão global. Não existe mais isso. Nós temos que ter um projeto que seja um projeto global. E o CTDUT é isso. Nós temos que nos lembrar também da cláusula de investimento em P&D, que da ANP, que as empresas que estão vindo para cá, nessas concessões, elas têm que aplicar um percentual aqui para pesquisa e tal, né? Tem que aplicar no Brasil, nos locais aqui. Então, uma das respostas à sua pergunta é essa, né? Que o futuro também, elas vindo para cá também... Pode usar localmente para os seus problemas. Até porque os dutos serão expandidos, né? Na verdade, o Brasil vai ter que aumentar a sua grade de dutos, né? A legislação é assim. Porque você vai estar produzindo em tantos outros lugares, de tantas outras formas, né? Exato. Mas eu acho que essa abertura é interessante porque vão aparecer outras provocações, outras ideias, outras demandas, né? Que às vezes quando você tem uma empresa só, você tem uma dificuldade que às vezes uma solução para um duto você espalha para os outros, você pega a escala para os outros. Quando você tem várias empresas com vários dutos, estou fazendo uma avaliação para o CTDUT, provavelmente vai ter uma demanda maior para o CTDUT em função da chegada de outras empresas de dutos, com a demanda de novos dutos no Brasil. Eu acho que para o CTDUT, para um sistema aberto de tecnologia, vai ser muito interessante. Muito legal. Alguma mensagem final sobre o CTDUT que vocês querem? Não, eu acho que passo a mensagem para as pessoas que acreditam em projetos no Brasil e que acreditam em pesquisa e desenvolvimento. Né? Fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, eu vou deixar o Luiz Fernando falar um pouco sobre isso, é a dificuldade do dia a dia, você está pensando como é que você vai pagar a conta do dia amanhã. Né? Então, um país feito o nosso, que tem todas as dificuldades que tem, você acreditar, sonhar que é possível ter um centro de tecnologia no Brasil num padrão global, não é fácil. Então, o que tem, né, e isso aí é muito importante, porque isso é a junção, né, de recursos do governo, isso aí é um projeto FINEP, temos que falar sobre isso. A FINEP colocou dinheiro nesse projeto, acreditou no projeto CTDUT, né, a Petrobras acreditou no projeto CTDUT, a Universidade Brasileira, através da PUC, acreditou no projeto, então agora nós temos que levar ele forever, acreditando que ele é feito para durar. E quem sabe esse modelo tivesse sido replicado não só para dutos, mas para outras coisas, e não só para petróleo, para, sei lá, equipamentos hospitalares, para tantas coisas que merecem. Essa ideia de compartilhar instalações de custo elevado faz todo sentido, né? Todo sentido. Gostaria de agradecer Marcelino Guedes, Paulo Celular, Luiz Fernando pelo nosso tempo. Obrigado, muito obrigado. Prazer. Obrigado, Cavanha. Cavanha.café, com Brasil Energia Petróleo e Ecoa PUC Rio. Obrigado.